do próximo simulado. O próximo simulado, simulado 2, simulado do segundo bimestre, a gente disse o conteúdo. A moça até pediu para repetir, eu acho que foi da Liane, né? Ela disse, professor, repete, por favor, quais são os conteúdos do simulado 2, o simulado do segundo bimestre. Então, repetindo aqui, 4 conteúdos. Primeiro, funções horárias, é o que a gente vai concluir hoje. Hoje é o último dia, acabou-se. Funções horárias. Próximo assunto, gráficos. Depois, movimento vertical. Ah, professor, é a queda lá dos objetos. O camarada sobe lá no prédio e solta uma bolinha. Aí ele quer ver, descrever lá a queda dessa bolinha. Movimento vertical e movimento circular. Então, 4 assuntos. Funções horárias, gráficos, movimento vertical e movimento circular. Tranquilo? Hoje a gente conclui funções horárias. Semana que vem já é o assunto sobre gráficos. Gráficos de funções. Então, vamos lá, gente. A data de hoje são 28, né? 28 de maio de 2021. Quero ver agora, participação do dia. Primeira participação, primeiro ponto do dia, qualitativo. Semana passada, na aula anterior, a gente tinha deixado uma questãozinha com 5 alternativas para responder. Foi o que a gente colocou lá no Google Classroom para responder, né? Já foi a sua nota. Ah, professor, qual é a função que o senhor deixou? Vamos lá. A função era qual? S igual a... E aí, alguém? Dite aí para mim, por favor. S igual a... E aí, a questão da semana passada, o primeiro ponto, né, qualitativo, S igual, e aí? Nem eu me lembro, gente. 8. Tem que... 8 o quê? 8 o quê? Eu estou pedindo só a questão. Foi dada a questão, né? Não estou dizendo as alternativas ainda. Tinha lá, dada a questão, pedi as alternativas. S0, né? Igual a quanto? E V... Era igual a 12, professor. Pronto, S0 igual a 12. O que mais? Mais 8T. E V igual a menos 4. Menos 4. Então, dite aí para a gente não corrigir errado. Pronto, essa era a função, né? Dada a função S igual a 12 menos 4T, quero saber quem é S0 e quem é V. Simples assim. Então, gente, sinceramente, o nosso simulado 2, simulado do segundo bimestre, basicamente, as questões vão ser desse tipo. Então, não importa se você vai fazer vestibular, se você vai fazer Enem, se você vai fazer o simulado, qualquer questão que você trabalhar. Já vamos revisar agora. Primeira revisão do dia. Primeira pergunta. Quantas funções nós temos? Basicamente, no movimento retilíneo, nós temos quantas funções? Quantas funções nós vimos? 3. 3. Parabéns. Olha lá. José, não foi? E aí, José? Quais são as funções? A primeira função, de maneira descontraída, foi assim, de maneira descontraída, a gente trabalhou lá, cada funçãozinha tinha uma nomenclatura, de maneira descontraída, para descontrair. Alguns professores inventam lá as brincadeirinhas, né? É óbvio que no simulado, no Enem, no vestibular, você não vai botar esses termos, essas nomenclaturas. Mas eu quero saber, de maneira descontraída, como é chamada a primeira função? A primeira funçãozinha é chamada como? Sorvetinho. Sorvetinho, parabéns. Como é o sorvetinho? S igual a S0 mais VT. Tá aí o rapaz que participou, depois eu vou ver lá na gravação quem foi, né? Vale a qualitativa. Olha lá, sorvetinho. Ah, professor, depois do sorvetinho, qual é a próxima função? De maneira descontraída é chamada como? Como? Sorvete. Vovô é ateu. E depois o sorvetão, como o Daliane falou. Ah, professor, como é vovô é ateu? V igual a V0 mais AT. Tá aí. As duas primeiras funções. Função horária do espaço com relação ao tempo, função horária da velocidade com relação ao tempo. Simples assim. E a última, como a Daliane disse, sorvetão. Como é sorvetão? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, gente, estão aí, ó. Todas as funções que nós temos. 3 funções. Ah, professor, são 3 funções. A primeira, para o movimento retilíneo uniforme, e as 2 últimas para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente está atento. De maneira descontraída, você chama sorvetinho, vovô é ateu e sorvetão. É óbvio que lá no Enem, no vestibular, no simulado, você não vai chamar assim. Você vai chamar como? Função horária do espaço, com relação ao tempo, para o movimento retilíneo uniforme. Função horária da velocidade, com relação ao tempo,
para o movimento retilíneo uniformemente variado. E função horária do espaço com relação ao tempo, para o movimento retilíneo uniformemente variado. Alguém pode dizer, professor, essas duas funções são funções horárias do espaço. Parabéns. Função horária do espaço, porque começa com S. Função horária do espaço, função horária do espaço. Função horária do espaço com relação ao tempo, função horária do espaço com relação ao tempo. A diferença é que essa daqui é a função horária do espaço com relação ao tempo para o MRU. E essa daqui é a função horária do espaço com relação ao tempo para o MRU-V. Simples assim. Então, lá, dada a função, ele quer saber, identifique termo a termo, quem é S0 e quem é V. Já corrigindo essa questão que ficou para casa de semana passada. S0, quem é S0? Só olhar para a função. S0 é quanto? Já colocaram lá no chat. David, 12. 12. Parabéns. 12. 12 o quê? Qual unidade? 12 segundos? 12 horas? 12 o quê? E aí? Quilômetro? Veja que é espaço, né? Ah, professor, espaço. Parabéns, Daliane. Espaço pode ser metros ou pode ser quilômetros. Eu não me lembro se eu tinha colocado no SI. Se for SI, é metros. Se não for SI, é quilômetros. Vamos trabalhar isso aqui em quilômetros. Não. Observe aí como foi deixada a questão na aula passada. E a velocidade? A velocidade vai ser quanto? Qual o valor da velocidade? -4 tem. -4. Parabéns ao rapaz que participou. Somente 4. -4. Não usa o T. -4. -4 o quê? Quilômetros por hora. -4 quilômetros por hora. Agora, olha a observação. O rapaz falou lá. Professor, eu quero saber, dada a função, eu quero identificar os termo a termo. Quem é o S0 e quem é o V. Então, veja só. Basicamente, a gente está trabalhando aqui essas funções em situações lá do móvel. Não importa se é um carrinho, se é um ônibus, se é uma moto, uma bicicleta, um atleta. É um móvel que está se deslocando sobre uma determinada trajetória. Então, tá aí. Ó. Primeiro, tem a trajetória. A trajetória é lá a pista, por onde ele vai percorrer. A pista, a BR, a estrada, o que for. Então, é representado com essa reta. A setinha para indicar o sentido de crescimento das posições. Entre parênteses, coloca a unidade. Vamos dizer que seja dada em quilômetros. Então, é uma pista, lá uma BR, dada em quilômetros, a unidade. Vocês têm que entender o seguinte, nesse primeiro momento, vou marcar aqui, vou delimitar aqui, representar o marco zero. O que seria o marco zero? Alguém sabe dizer o que é o marco zero? O marco zero. Marco zero seria o quê? Pronto, ó, David lá falou no chat, foi, ó. Falem aí no microfone para a gente ouvir na gravação. O marco zero seria o quê? E aí? O aluno disse lá, professor, é a posição inicial. Quem é que concorda? Sim ou não? Posição inicial. Não, gente. Não. Parabéns, Daliane. Parabéns, José. O que seria o marco zero? É o início de uma pista, é o marco zero. Pronto, Daliane. Parabéns. Parabéns a David também que participou lá no chat. Mas veja só, David, a diferença. Uma coisa é o marco zero. O marco zero é com relação à pista, a estrada, a BR, a trajetória lá. O marco zero é a origem. É a origem das posições. Então, gente, alguém pode dizer nesse primeiro momento, professor, eu estou confuso. O que é marco zero e o que é espaço inicial, posição inicial? Não é se confundir, é estar atento a essas duas ideias. Primeiro, o marco zero é com relação à pista. Então, quando falar sobre pista, sobre a estrada, sobre a trajetória, sobre lá por onde o carrinho está andando, é o marco zero. É a origem das posições, é o marco zero da pista. Quando eu falo posição inicial, espaço inicial, isso daqui é com relação ao carro. Com relação ao carro. Aonde é que o carro começa? Inicialmente ele começa onde na pista? Então, com relação a essas duas ideias, eu posso ter o seguinte. Quais são as possíveis possibilidades do meu carrinho que está sobre a pista? O meu carrinho ele vai começar em algum ponto. Ele pode começar aonde? Quais são as possíveis possibilidades de onde ele pode começar? Onde ele quiser.
Onde ele quiser, Daliane. Parabéns. Eu já representei aqui, ó. Aonde é que ele pode estar na pista. Aí onde ele quiser. Existem basicamente 3. Pronto, já estou dando uma dica. Basicamente 3 possibilidades para ele iniciar a posição dele. Com relação ao marco zero, a origem das posições, ao zero da pista. Onde é que ele pode começar? Eu disse que são 3 possíveis possibilidades. Onde é que ele pode começar? E aí? Ele pode estar... Na origem. Na origem, depois. Beleza, olha aí, gente. Sinceramente, ó, isso daí são informações triviais. É do nosso senso comum. É intuitivo assim. É o que a gente sabe no nosso dia a dia. Ah, professor, o carrinho aqui na pista, como o Daliane disse, ele pode estar antes do marco zero. Esse marco zero, gente, é o início da pista, a posição, aonde começam as posições, a origem das posições. Não é onde o carro está. O carro pode estar em qualquer posição. Mas só que a origem das posições na pista é o marco zero. É como lá o marco zero e Cabedelo, como a gente falou no bimestre anterior. Foi? Ah, professor, o Cabedelo é o marco zero da BR-230. Tranquilo. Mas o meu carrinho, como o José disse, ele pode começar antes do marco zero. Ele pode começar depois do marco zero. E qual é a terceira e última possível possibilidade de onde ele pode começar? Exatamente aonde? Exatamente na origem. Então, veja aí, ó. Existem 3 possíveis possibilidades. Ou antes, ou depois, ou exatamente na origem. Então, isso é o carro. Observe, o carro ele pode começar. O espaço inicial dele pode ser antes, depois ou na origem. Com relação ao carro, de onde ele está na pista. De onde ele está na pista. Então, essa vai ser a primeira informação, gente, que vai definir o meu S0. Onde o meu carrinho está. Então, seria a pergunta onde? Onde o meu carrinho começa? Onde ele começa? Ele começa onde? Antes? Ele começa onde? Depois? Ou ele começa na origem? Na origem das posições. Segunda informação é a velocidade. Observe esse sinal. -4. -4 é sinal de menos. Serve para quê? Serve para dizer que o carrinho está fazendo o quê? Ele está... Voltando, parabéns, olha lá. Então, esse menos aqui, professor, serve para dizer que ele está voltando. O sinal da velocidade vai definir o sentido do carrinho, se ele está indo ou voltando. Então, observe. Existem 2 informações na função. 2 informações. Primeira informação é onde o carrinho está, onde ele começa, né? A posição inicial. Onde ele começa, antes, depois ou na origem. E a outra informação é se ele está indo ou voltando. Como ele está se movimentando? Como ele se movimenta? Ele está se movimentando indo? Ele está se movimentando voltando? Quem vai dizer isso é o sinal da velocidade. Ah, professor, então com relação ao sinal da velocidade, o meu carro tem 2 possíveis possibilidades. Ou ele pode estar o quê? E aí? Ou ele pode estar indo, ou ele pode estar voltando. Então, observe lá. Esse carrinho... Estando depois da origem, ele pode estar indo. Mas ele também pode estar voltando. Quem vai dizer isso é a velocidade, o sinal da velocidade. Esse meu carrinho, professor, ele começa na origem. Ele pode estar indo ou pode estar voltando. Simples assim. E esse outro meu carrinho estando começando antes da origem, ele pode se movimentar indo ou voltando. Então, gente, essas são as informações que a minha função horária ela vai dizer. Então, entendido isso, aprendido isso, eu vou colocar aqui alguns exemplos para você responder. Só vou dar a função e, dada a função, você vai me dizer, o meu carrinho está depois, está antes, está na origem, está indo, está voltando. Você vai dizer o que o carrinho está fazendo. Tranquilo? Vamos lá. Sem fazer cálculo, sem calcular, sem fazer cálculo de absolutamente nada. Apenas olhar para a função e entender o que é que está acontecendo. Veja que eu fiz aqui só a primeira questão, ok? Alternativa A. Tem lá outras alternativas, B, C, D e E. 5 alternativas. Por enquanto, eu só corrigi a primeira. Mas antes de prosseguir, dar continuidade, ir para B, C, D e E, vou trabalhar isso daqui, porque alguns alunos ainda estão com dúvida nisso. Vamos lá. Quer saber? Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo. Dar a função S igual a menos 8t mais 5. Pronto, quero saber aí. Menos 8t mais 5. Esse meu carrinho
vamos para a primeira informação que a função pode me dizer. Ele começa onde? Antes, depois ou na origem? Esse meu carrinho começa antes, depois ou na origem? Vamos trabalhar as respostas. Ele começa antes, depois ou na origem? Menos 8t mais 5. Depois. Ele começa depois? Pronto. Por que ele começa depois, José? Porque o 5 é o espaço inicial e o 5 vem depois do 0. Perfeitamente, José. Tá vendo como é simples assim, gente? Então é como se fosse um jogo. É um joguinho de tabuleiro. Você pega lá a regra e aprendeu. Ah, agora eu já sei jogar, professor. É simples assim. Então vamos observar aqui, olha, eu vou detalhar mais essa minha representação. Vamos dizer, pode ser o carrinho 1, carrinho 2 e o carrinho 3. Ou seja, o carrinho 1 está onde? Antes. Como José disse, antes. O carrinho 2 está onde? Na origem. E o carrinho 3 está onde? Depois. Vamos trabalhar depois. Só as iniciais. Antes vai ser A. Na origem vai ser O. A origem vai ser O. E depois vai ser D. Pronto. O meu carrinho, quais são as possíveis possibilidades de velocidade? Velocidade ele pode estar indo ou voltando. Indo ou voltando. Indo. Vamos representar com a letra I, de indo, e voltando, vamos representar com a letra V, de voltando. Tranquilo? Então lá, José disse o seguinte, professor, nessa primeira função aqui, eu observo que o meu carrinho está depois da origem. Perfeito. Parabéns, José. Ele está depois da origem, porque ele está na posição mais 5, lá na frente. Observe que mais 5 aqui. Lado positivo é depois do 0. Lado negativo, desde o 6º ano, 7º ano, você aprende isso, né? Ó. Lado positivo, depois do 0. Lado negativo, antes do 0. Então, professor, se o S0 é positivo, ele está depois. Mas eu quero saber, ele está depois indo ou voltando? Voltando. Voltando. Por que ele está voltando? Então, vê ele voltando. Por que ele está voltando? Por causa do menos. Porque é menos. Então, gente, olha lá. Tem alguns alunos que ainda estão meio que se adaptando ainda a essa linguagem. Vou colocar aqui, olha, de maneira mais detalhada. Professor? Para ver se você entende. Então, a função é S igual a 12 menos 4t. Então, gente, toda vez que cair uma questão desse tipo, no Enem, no vestibular, no simulado, onde for, primeira coisa você vai pegar aqui. Pessoal, né, os alunos, tem alguns que gostam, professor, é a minha colinha. Pronto, é a sua colinha. Você vai pegar aqui e escrever lá no rascunho. Ah, professor, dada essa função é o quê? Sorvetinho, vovô ateu ou sorvetão? Ah, professor, se começa com S, não pode ser vovô é ateu. Logo de cara você descarta o vovô é ateu. Ou é sorvetinho ou é sorvetão. Mas se o T não tem quadrado, pronto, é sorvetinho. Então você escreve embaixo, abaixo da função, a função dada, a função que a questão deu, você escreve aqui a função genérica. S igual a S0 mais VT. Olha, a função genérica. Então, diz o seguinte, gente. Vamos lá, na aula da semana passada, a aula anterior, que dizia o seguinte, lá o ditado dos avós. Como era o ditado dos avós? Dizia o seguinte, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Ah, professor, se eu estou sozinho, o número está sozinho, o número sozinho é o S0. Diga-me com quem andas. Se eu andar com um T, eu vou ser o quê? Vou ser um V. Então, velocidade sempre está do lado do T. E o S0 sempre está sozinho. Alguns podem ter dito aí, tá, como é que José sabe, Daliane sabe que ele começa 5 na frente, 5 positivo, lá depois? Porque o S0 é mais 5. Ah, professor, como é que o senhor está vendo que isso daqui é S0? Porque o número que está sozinho é S0, o número que está sozinho é S0. Veja que aqui tem 8T mais 5. Esse 5 é um número. É um número, professor. Mas é um número que está sozinho. Toda vez que estiver sozinho, é o S0. Então, está dizendo, o S0, a posição inicial dele é 5. Então, 5 positivo está depois da origem. E esse 8? Como é que eu sei que esse 8 é velocidade? Como é que eu sei que esse 8 é velocidade? Aí vai lá, ó. Velocidade é o quê? Diga-me com quem andas. Eu ando do lado do T, professor. Observe que esse 8 aqui, olha,
ele está do lado de T. Então, a brincadeira é o seguinte, tudo que tiver do lado de T é V. Se tem um T do lado, isso daqui é V. Então, a velocidade é menos 8. Menos significa que ele está voltando. Menos significa que ele está voltando. Ou seja, positivo é indo, negativo é voltando. Quero ver agora. Próxima questão. Ah, professor, essa daí foi mais ou menos. Coloque outra questão aí para a gente entender melhor. Próxima questão. Segunda questão. S igual a... 8. Não, deixa eu só colocar aqui um outro exemplo. Menos 20 mais 13t. Pronto. Quero ver agora quem vai participar. Dada essa função horária, eu quero saber, só olhando para a função, o meu carrinho está antes ou depois da origem? Está antes, depois ou na origem? E aí? Antes. 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 Olha lá. José, Luiz, Davi, no chat, parabéns. Todo mundo está vendo que ele está antes, gente? Tá, Sim. professor? Para saber onde ele começa, onde ele está, eu tenho que olhar para o S0. O S0 é o número que estiver sozinho. 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 Então é menos 20. Menos 20 é antes. Parabéns. É antes da origem. Agora, depois de sabido onde é que o carro está antes da origem, eu quero saber, ele está antes, indo ou voltando? Indo. Indo. Por que ele está indo? Luiz e David, né? Parabéns. Por que ele está indo? Porque, professor, quem diz que ele está indo ou voltando é a velocidade. E a velocidade é tudo que estiver do lado de T. Então, eu vou procurar onde está o T está aqui, do lado do T tem um 13. Então, esse 13 aqui é o valor da velocidade, porque está dizendo, ó, a velocidade sempre vai estar do lado do T. Tem um T, então é velocidade. A velocidade é positiva. A velocidade positiva está indo. Então, está indo. Terceira questão. Agora eu entendi. Cadê? Quem falou? Parabéns. Então, agora é um ponto, né? Ó. Ei, gente, ó, sinceramente, é vocês estarem atentos, é exatamente isso, é a participação, é o professor querendo ver quem é que está acompanhando, quem é que está entendendo, quem é que está perguntando. É simples, gente, é mais Professor, simples. Vai lá, Samara. senhor pode repetir, eu ainda não peguei. Pronto, vamos lá. Parabéns, Samara. Olha lá. Demonstra o quê? Que é uma aluna interessada, aplicada, quer aprender. Professor, eu quero aprender, eu quero entender. Repita novamente, parabéns. Vou colocar aqui, Samara, preste atenção. Próxima questão. S igual, terceira questão. S igual a, vamos dizer aqui, 14 menos 7t. Pronto, olha lá. Só Samara. Então, gente, alguns ainda não entenderam por que inverte. Tá, professor? Tem horas que o senhor diz 8t mais 5. Depois o senhor diz menos 20 mais 3t. Esse t pode estar para lá e para cá, pode estar na frente, pode estar depois, pode estar primeiro, pode estar seguido. Não importa a posição. Então, entendam isso. Primeira coisa, Samara, foi o que a gente falou semana passada. Não importa a posição, se é antes ou se é depois. Se é primeiro ou se é segundo. O que importa é quem é que está acompanhando. Você vai olhar aqui para essa regra do jogo. Jogo tabuleiro. Você lê lá a regra e aprende. Então, a regra diz, não importa se o S0 vem primeiro ou a velocidade vem depois. O que importa é que o S0 sempre vai ser um valor sozinho. E o V vai ser um valor sempre do lado do T. Simples assim. É como se fosse uma brincadeira, a gente esconde. Camarada, os números aí estão se escondendo. Você vai identificar, você vai reconhecer ele, vai dizer, ei, estou lá, estou vendo, eu sei agora quem é ele. Como é que você identifica? Como é que você reconhece? Você identifica e reconhece pela cara dele. E como é que eu vou saber quem é a cara dele, professor? O que tiver do lado de T, Samara, só Samara, fala aí alto para mim, por favor, para eu ouvir. O que é que está do lado de T, Samara? Você está vendo o que Velocidade? Parabéns, Samara. Tá aí, ó. Aprendeu, nota 10. É isso. É simples assim. José, Luiz, Samara, Dália, David, todo mundo que está participando aí. Então, gente, é só olhar aqui, olha. Olhar para a legenda. Isso, na verdade, é uma legenda. É lá a maneira como você vai ler. Ah, professor, o que está do lado de T é V. Então, um valorzinho, um númerozinho que tiver do lado de T é o V. É a brincadeira de esconde-esconde. Você procura lá e diz, eita, rapaz, tem alguma coisa do lado de T. Essa alguma coisa é velocidade. Acabou-se. E vamos lá. Samara, para finalizar agora o 10. Professor, e o que não tiver do lado de T? Tiver sozinho, o número sozinho,
O número sozinho é o quê, Samara? O número sozinho vai ser o quê? S0? S0, parabéns. Então é simples assim, gente. É você pegar a função, dada a função vai estar lá. Eles vão substituir valores. Valores somente para S0 e V. Somente para S0 e V. Nunca eles vão dar a função já com valor de S e de T. Por isso que é chamada função de S com relação ao tempo. Ou seja, uma dependência de S e T. Mas quem é S? Não sei, me deu o tempo que eu digo quem é S. Mas quem é T? Não sei, me deu S que eu dou o tempo. Então, uma relação de dependência entre S e T. Então, eles só vão dar os valores, nesse primeiro momento, para S0 e V. Para S0 e V. Então, dados aqui os valores, você vai me identificar. Então, vamos lá. Quero saber, Samara, olhando para cá. S igual a 14 menos 7T. Eita, professor, tenha calma, vamos com calma. 14 menos 7T. O senhor inverteu aí ou não inverteu? Está na ordem direta ou está na ordem invertida? Não importa. Não importa se está na ordem direta ou se está na ordem invertida. O que importa é você identificar com quem ele está. Diga-me com quem andas. Se está com T, é quem? V. V. Se está sozinho, é quem? S0. Então, eu quero lá. Quero saber, o meu carrinho começa antes, depois ou na origem? Tá, professor? Para saber onde ele está, se está antes, depois ou na origem, onde eu uso o S0. O S0 aí é 14 ou é menos 7? 14. 14, parabéns. Então, esse 14 positivo, está depois, antes ou na origem? Depois. Depois, Samara, parabéns, está vendo só? Olha. Então, 14, professor, quer dizer que meu carrinho está lá na frente, depois da origem. Depois da origem. Agora, como é que ele está se movendo? Como? Aí eu olho para a velocidade. O como vai ser como o carrinho está indo. Como ele está se movendo. Se está indo ou se está voltando. O sinal positivo ou negativo. E aí, a velocidade desse carro é 14 ou é 7? 7. 7. Positivo ou negativo? Negativo. Então, se é negativo, o carrinho está indo ou voltando? Voltando. Voltando, parabéns. Está vendo aí, Samara? Parabéns e parabéns a todos que estão acompanhando. Certo, obrigada. Senhor. Parabéns, Samara. Nota 10, participação 10. Agora quero ver. Questãozinha simples, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso daqui qualquer um. Meu filho de 10, 11, qualquer um daria para fazer. Não, professor, mas teria que estudar muito. Não, nesse primeiro momento é só identificar. Identificar, reconhecer, como se fosse um jogo de tabuleiro. Eu boto lá as regras, você vai olhar para B, vai dizer se está indo voltando. Você vai olhar para S, vai dizer se está antes, depois ou na origem. Simples assim. Então é seguir as regras. Então você tem que entender as regras. Aí agora vem um passo a mais. O passo a mais é dizer o seguinte. Nesses três exemplos, todos eles têm condições do carrinho passar pela origem? Todos eles, o carrinho vai passar pela origem? Vamos lá. O primeiro, ele está depois da origem. Começa depois da origem. Em algum momento ele vai passar pela origem, sim ou não? Não. Sim. No primeiro exemplo, em algum momento ele passa pela origem. Todo mundo percebe isso, olha? Ele está depois da origem. Mas só que ele está voltando, professor. Então, se ele está depois da origem voltando, em algum momento ele vai passar pela origem. Viram essa brincadeira? Então, agora eu vou... Professor, eu tenho uma dúvida. Ele vai passar pela origem ou ele vai passar depois da origem? Passar pela origem. Porque ele não está se movimentando. Passou pela origem. E continua indo sempre. Entendeu, Daliane? Mas vamos trabalhar isso um pouquinho melhor. Veja só. Então, vamos nos ater a esse terceiro carrinho, que é depois da origem. Existe alguma possibilidade de carrinhos depois da origem jamais passar pela origem? Carrinhos que estejam nessa situação. Existe alguma situação que jamais eles vão passar pela origem? Sim ou não? Ninguém está conseguindo enxergar? E aí, Samara, José, Luiz? Entendi, professor. Ó, pergunta. Esse carrinho 3 está antes, depois ou na origem? Depois. Depois. Parabéns, Luiz. Depois. Ele estando depois, todos os carrinhos que estiverem depois da origem, existem condições de em algum momento ele passar pela origem ou jamais eles vão passar pela origem? Depende. Parabéns, Daliane. Depende de quê? Se ele não Às quiser vezes ele voltar, pode como é que ele vai passando. passar? Parabéns, Daliane.
Olha lá. Então, carrinhos depois da origem, ele pode passar pela origem ou não. Se ele estiver voltando, ele vai passar pela origem. Agora, se ele estiver indo, jamais ele passa pela origem. Por quê, professor? Porque ele já começou depois da origem e ainda por cima está se distanciando cada vez mais porque ele está indo para frente. Simples assim. A mesma pergunta vale para o anterior. E carrinhos que estejam antes da origem? Como é que seria para ele jamais passar pela origem? Não voltar. Como é que seria para ele jamais passar pela origem? Ele somente voltar. Se ele tivesse indo, olha, antes da origem indo, ele ia passar pela origem. Entendeu, gente? Então tem que pegar esse macete. Olha lá. 1, 2, 3. Vou botar um quarto e último exemplo aqui. Ó. Quarto e último exemplo. S igual a... Vamos lá, deixa eu ver. Menos 9T. Pronto, vamos lá. Quero saber, esse carrinho, primeiro, onde é que ele começa? Antes, depois ou na origem? Antes, depois ou na origem? E aí? David Na tá origem. sempre lá. E aí, José? Na origem? Na origem, José e David, parabéns. Na origem. Quero que Professor. alguém diga por que ele começa na origem? Diga lá, Samara. Então, no caso, quando não tiver número para representar, vai começar na origem. Show de bola, Samara. Show de bola. E isso foi uma conclusão de várias deduções suas. De várias deduções suas. Mas só que a dedução imediata vai chamar a dizer o seguinte. Não, o professor disse que S0, o termo que está sozinho é S0. Mas aí você vem para cá, não tem termo sozinho. Tá, professor? Não tem termo sozinho. Só tem termo do lado de T. Então só tem velocidade. Se não tem termo sozinho, é nulo. Não existe, é nulo, é zero. Então o termo sozinho aqui seria mais zero. Seria o número sozinho. Esse mais zero é a posição inicial de onde o carrinho começa. E ele começa onde? Sobre a origem. Parabéns, Samara, é isso daí. Então, toda vez que tiver mais zero ou não tiver absolutamente nada, ele começa na origem. Mas ele começa na origem, tá? Que é como se fosse o carrinho 2. Ele está indo ou voltando? Voltando. Porque voltando, José, menos 9. Ok. Então seria essa situação. É Indo negativo. voltando. Parabéns, voltando. Então, gente, observe que é mais simples do que vocês imaginam. É muito simples. Nesse primeiro momento, é você olhar para a função e identificar, reconhecer os termos, reconhecer o espaço, a velocidade, entender a situação. O que está acontecendo, professor? Está acontecendo o carrinho antes, depois, na origem, ele está indo, ele está voltando. Então, olha quantas possíveis possibilidades eu tenho de combinações com essas situações, brincar com essas situações. Então, quando terminar a aula, o aluno vai treinar, ele vai exercitar, ele vai pegar o videozinho, vai pausar, vai voltar, vai repetir, vai botar em câmera lenta, para ele entender quantas vezes for necessário até ele aprender, entendeu? Agora a pergunta é, vou apagar aqui. Então, essa questão foi a que a gente tinha deixado para casa. Respondendo só a primeira alternativa, ficou faltando B, C, D e E, são 5 alternativas. Vou continuar deixando para vocês responderem e depois postar lá no Google Classroom. E vou colocar agora a próxima questão, questão 2. Isso daqui foi a questão 1, foi, ó. Questão 1, com alternativas A, B, C, D e E. Vamos agora para a questão 2. Questão 2. Vou colocar agora a próxima questão. A próxima questão, gente, é seguindo a sequência aqui das funções, mais uma vez. Quantas funções horárias nós temos? Aqui, ó. Quantas? 3. 3. Parabéns. Tá, professor? Temos 3 funções. Das 3 funções, já trabalhamos bastante a primeira, o sorvetinho. Falta agora o vovô EAT e o sorvetão. Pois bem, são as próximas questões que a gente vai trabalhar. Segunda questão. Quero ver lá quem é que vai identificar. A função é, dada a função, a questão a gente tem lá o enunciado. Vai vir no simulado, no Enem, no vestibular. Para a gente aqui não se estender, eu estou falando para vocês. Então, a questão enunciada diz o seguinte. Acompanhando a função abaixo, que é dada a função abaixo, e a função é desse tipo aqui, ó, V igual a 4 mais 2t. Quero saber. Letra A, logo de cara. Que função é essa? Que função é essa?
Mais uma vez, pergunta lá. Quantas funções nós temos? Sorvetinho, vovô é ateu e sorvetão. É óbvio que lá no Enem, no vestibular, no simulado, você não vai trabalhar com esses termos de maneira descontraída. Você vai trabalhar de maneira formal. Função horária do espaço com relação ao tempo, função horária da velocidade com relação ao tempo, função horária do espaço com relação ao tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado. Ah, professor, essa função é sorvetinho, vovô é ateu ou sorvetão? Essa função aí é qual? Vovô ateu. Todo mundo está vendo, gente? Alguém pode dizer, tá, mas pelo amor de Deus, Daliane é extraordinária. Como é que ela viu isso? Gente, sinceramente, aqui, ó. Sorvetinho começa com S, sorvetão começa com S. Por eliminação, a única que não começa com S, começa com V, vovô é ateu. Tá, aqui, ó, função horária da velocidade com relação ao tempo, para um movimento retilíneo uniformemente variado. Ah, professor, já sei, já dei a resposta, né? Aí eu quero de maneira formal. O Daliano falou, vovô é ateu, de maneira formal. Formalmente na física, ela é chamada curva. Quer ver agora? Na letra B. Na letra B ele diz o seguinte, qual vai ser a velocidade? Qual vai ser a velocidade? Para t igual a 2 segundos. Qual é a velocidade para t igual a 2 segundos? E aí? Alguém sabe fazer? Como é que responde essa questão? Já é pegando um gancho aí para a questão anterior da semana passada, né? A questão 1 era do mesmo jeito. Só que aqui pergunta a velocidade. Lá perguntava o espaço, óbvio, que era a função do espaço, aqui é a função da velocidade. Lá perguntava o espaço. Queria saber o espaço quando desse o tempo. E aí, quanto é a velocidade aí para t igual a 2? Quer ver quem é que responde? Velocidade é quanto? Ninguém? 4. Quem? Quanto, Luiz? E aí, dá para fazer de cabeça, gente. Qual é a velocidade para t igual a 2? E aí? Vamos lá, né? Ninguém? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Pronto, David já botou lá. Não, não é 4 não, David. Mas parabéns pela participação. Olha lá, gente, sinceramente. Não é uma função? Por que é chamado de função, professor? Vocês estão estudando função matemática. Na matemática, agora estão estudando função. Estão estudando função do primeiro grau, função do segundo grau, função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau, função quadrática, função afim, função linear, não é assim? Estão estudando isso na matemática. No ano passado, estudar também, no nono ano, início do estudo de funções. Só que lá era x e y. Aqui é t e v. Simples assim. Como assim, professor? Função é toda a relação matemática em que uma incógnita depende da outra. O v depende do t. E o t é uma dependência, é relação de dependência. Uma em função. Por isso que é chamado função. Porque é uma em função do outro. Um na dependência do outro. É função. Então, eles sempre vão substituir somente esses dois valores aqui, ó. Os dois valores, V0 e A. E o V e o T vai ficar indicado, porque é uma função. Aí eu digo o seguinte, qual é o valor de V? Aí é para responder, tá, professor? Eu só tenho como saber o valor de V se eu souber o valor de T. Aí eu vou e digo, pronto, então sabendo que T é igual a 2, quanto é o valor de V? Onde tiver T, eu coloco 2. Simples assim. Ah, professor, eu quero saber o valor de um. Me deu o valor do outro. Eu quero saber o valor desse. Então, me deu o valor do outro. Simples assim. Vamos pegar aqui para ver se entende melhor. Olha lá. Ah, professor, eu quero saber o valor da velocidade. A funçãozinha é como? V é igual a 4 mais 2t. Não é assim? Eu quero saber o valor da velocidade. Se é o que eu quero saber, repete-se. Quero saber o valor da velocidade. Para t igual a 2. Então, ele está dizendo, onde tiver t, eu coloco quanto? 2. 2. Onde tiver T, eu coloco 2. Então, lá, 4, repete, mais, repete, 2, repete, vezes, repete. Chegou aí no T, professor, o que é que eu faço agora? T igual a 2. Onde tiver T, eu coloco 2. Então, onde tiver T, eu coloco 2, vezes 2. Acabou-se. E agora, professor? Agora procede as operações. 4 mais 2 vezes 2, 4. Velocidade é quanto? 8. 8 o quê? Parabéns, Samara. 8 o quê? Qual a unidade de velocidade? Metros por segundo, ou quilômetros por hora. Olha só, gente. É para vocês entenderem o seguinte, que a função, as funções horárias, não importa se é função do espaço, da velocidade, do espaço, do sorvetão, na verdade é como se fosse uma máquina de calcular. Você dá os valores para ela calcular e dá o valor para você, a resposta para você. Você dá os valores
para ela lhe dar a resposta. Você dá os valores para ela lhe dar a resposta. Como assim, professor? Você está lá na trajetória, numa pista, numa estrada, numa BR, o que quer que seja, e você está lá no carrinho. Como se você estivesse com um celular ligando para uma pessoa lá na parada. E o seu carro se movimenta, ele inicia o movimento, e você vai perguntando para a pessoa que está lá na parada, porque a pessoa está com uma função horária, como se fosse a máquina de calcular. E ele vai dizendo o seguinte, ó, quando T for igual a 1, eu vou estar onde? Quando T for igual a 2, eu vou estar onde? Quando T for igual a 3, eu vou estar onde? Então, dependendo dos tempos, o carrinho vai ocupando as posições respectivas. Ah, professor, quando o T for igual a 1, o meu espaço vai ser quanto? Quando o T for igual a 2, o meu espaço vai ser igual a quanto? Quando o T for igual a 3, o meu espaço vai ser quanto? É como se fosse uma máquina de calcular. Você dá os valores e ele lhe dá as respostas. Isso daqui para o sorvetinho, né? Ó, espaços. Já a velocidade, vovô Ateu, ele não vai dar as posições. Ah, professor, quando for o T igual a 1, eu vou estar em que posição? T igual a 2, vou estar em que posição? T igual a 3, vou estar em que posição? No vovô Ateu, ele vai dar as velocidades. Porque aqui você está acelerando, tem uma aceleração. Então, você começa com uma certa velocidade e vai acelerando. Então, as velocidades vão mudando. Aí você vai dizer, ó, quando o tempo for igual a 2, eu vou estar em que velocidade? Quando o tempo for igual a 3, eu vou estar com que velocidade? Quando o tempo for igual a 4, vou estar com que velocidade? Então, dependendo dos tempos, eu vou ter diferentes velocidades. Entendeu, gente? Então, é você, nesse primeiro momento, entender que funções horárias, elas funcionam assim, como uma máquina de calcular. Você dá para elas os valores e elas lhe dão os resultados, entendeu? Ou o resultado do espaço ou o resultado da velocidade. Então, lá, letra A, eu quero saber que função é essa, o nome, a nomenclatura dessa função. Letra B, qual vai ser a velocidade para t igual a 2? Letra C, era para eu ter feito o inverso, né? Mas tudo bem. Quem é V0 e quem é A? E aí, só olhando para a função, quem é V0 e quem é A? Tá na função, quem é V0 e quem é A? Velocidade inicial e aceleração. Parabéns. Agora, quais são os valores, Dariano? Parabéns. Os valores vai ser quanto? A velocidade inicial vai ser quanto? A velocidade inicial vai ser 4 e a aceleração vai ser mais 2. Parabéns. Se a aceleração é positiva, ele está acelerando. As velocidades vão aumentar. Simples assim. Parabéns. Olha lá, como eu fiz para vocês esse daqui, então eu vou botar um outro. Qual vai ser a velocidade agora para t igual a 5 segundos? Eu fiz esse de 2, para caso vocês façam esse com 5 segundos. Letra D, quero que você faça. Qual vai ser a velocidade? Não, qual vai ser o tempo agora, né? Eu perguntei qual era a velocidade para o tempo. Agora, qual vai ser o tempo para a velocidade igual a 10 metros por segundo. É? Pronto, faço aí. Essas 4 questões, A, B, C, D, para casa, né? Ó. Então, já trabalhamos. Sorvetinho, vovô Ateu, vamos trabalhar agora sorvetão. Ô, professor, Diga lá. na atividade passada, o senhor botou assim, letra C, faça o esquema. O esquema. Como é o esquemazinho? É essa representação, né? Ó, a pista, a trajetória, certo? O carrinho, se está antes ou depois, onde é que ele começa, colocar o valor aqui, se está indo ou voltando. Entendi. Entendeu? O esquema é o desenhozinho, entendeu? Então, vamos lá. Ó. Primeira questão foi da aula anterior, segunda questão é agora. Terceira questão. Vamos lá. Ó. Quero ver. Terceira questão. Terceira questão diz o seguinte. Dada a função abaixo, e a função é S igual a 2 mais 5t, 2 mais 5t, mais 4t ao quadrado. Do mesmo jeito. Letra A. Que função é essa? Qual é a nomenclatura? Como ela é chamada, né? Ó. Como é chamada essa função? Primeiro, quantas funções nós temos? Quantas funções? 3. 3. Sorvetinho, vou bater o sorvetão.
Essa função aí é sorvetinho? É vovô Ateu? Sorvetão. Sorvetão, tem certeza, Samara? Tá, professor. Óbvio que logo de cara não é vovô Ateu. Por que não é vovô Ateu, professor? Porque não começa com V. Ou é sorvetinho ou é sorvetão. Logo de cara, por eliminação, você descarta o vovô Ateu. Ah, professor, falta saber se é sorvetinho ou sorvetão. Sorvetinho tem só o T. Observe que sorvetão tem T ao quadrado. Aqui, ó, T ao quadrado. Então já pegou a dica aí de Samara, né? Show de bola. Mas Samara e os demais, jamais no vestibular, Enem, simulado, é para botar sorvetão, vovô Ateu, sorvetinho. Quero saber de maneira formal como é que essa função é chamada. Entendeu? Função horária do espaço com relação ao tempo. É a mesma coisa do sorvetinho. Beleza. Só que aí você coloca a diferença para o movimento retilíneo uniformemente variado. Parabéns, galera. Mas não é para dizer isso, é para casa, certo? Quer ver quem vai mandar para casa. Letra B. Quero que você me identifique. Quais são os termos aí que eu vou querer que você identifique? Os termos são quem? Veja que aqui os termos eram V0 e A. Os termos em sorvetinho, olha lá. Os termos em sorvetinho é S0 e B. De tempo? É V0 e A. E os termos em sorvetão vai ser quem? S0. Quem mais? V0. V0. Quem mais? E A. Só esses três, entendeu? Então vai ser quem? Quero que você me identifique. Quem é S0? Quem é V0? E quem é A? Quero que você me identifique esses termos, entendeu? Jamais ele pode colocar nesse primeiro momento o valor de S e o valor de T. Por que não pode, nesse primeiro momento, apresentar valores para ST? Por quê? Eu tinha falado aqui, não foi? Ó? Por quê? Porque é uma função. Uma função de S em T. Então, eles estão um em função do outro, um dependendo do outro. Nesse primeiro momento, eu não posso apresentar a função com valores já atribuídos. Tranquilo? Quero ver lá, ó. Só olhando de cara. S0 é quanto? 2. É para falar? Sim. É espaço inicial. É quanto o espaço inicial? O valor Dois. dele? 2. 2. Ah, professor, S0 eu tenho sozinho. V0 é quanto? 5. 5. E a aceleração é quanto? Quer ver? 4. Não é 4, não. Não é 4. Por que não é 4? Professor, do lado É de oito. T ao quadrado só tem A? É Não. 8. Parabéns, Luiz. Do lado de T ao quadrado tem A sobre 2. Ou seja, esse valor aqui vai ser, olha, a metade de A. O número que eles botarem aqui é a metade de A. A sobre 2. Se eles botam 4, é porque A é 8. Simples assim. Mas a gente vai responder direitinho na próxima aula. Tranquilo? Vamos lá. Quero ver que vocês identifiquem isso. E quarta e última questão é o seguinte. O que não é função. Tínhamos falado na semana passada, né? Ó, quantas funções nós temos, professor? Nós temos 3 funções. Mas depois das 3 funções, nós temos uma equação chamada equação, alguém lembra aí? Perguntaram? De Torricelli. Torricelli. Equação de Torricelli. Como é que é essa equação de Torricelli? É assim, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Está aí a minha função. Quero ver todo mundo repetindo comigo. Como é que é chamada a equação de Torricelli? V o quê? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E aí, vamos lá, ó. A última questão, então, eles dizem o seguinte. Quero que você substitua e encontre os valores de delta S. Qual vai ser o valor de delta S? Se um carrinho, inicialmente, ele parte para o repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é quanto? O V0 é quanto? É 0. E atinge a velocidade de 4 metros por segundo. Com a aceleração de 2 metros por segundo quadrado, qual vai ser o valor de ΔS? Simples assim. Para finalizar, 11 horas. O que significa ΔS? ΔS significa o quê? Espaço inicial. Variação do espaço. Não, espaço inicial não. O que é ΔS? Variação do espaço. Variação do espaço. Parabéns. Então, gente, essa última questão, questão 4, é uma questão sobre a equação de Torricelli. E observe aqui, ó, vou copiar melhor separado aqui. Ó. A equação de Torricelli separada, Torricelli, 11 horas, finalizando aqui. A equação de Torricelli é a única relação matemática
É a única expressão matemática que não é função. Temos 3 funções. Sorvetinho, vovô Ateu e sorvetão. A quarta e última relação, a quarta e última expressão matemática é uma equação. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, olha lá. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e variação do espaço. Ou seja, eu quero saber, o meu carrinho vai ter percorrido um espaço de quanto? Um delta S de quanto? Simples assim. Tranquilo, gente? 11 e 2. Vixe Maria, não é simples não, meu filho. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Essa última é como um desafio para casa, exatamente para a semana que vem a gente corrigir. Eu digo o seguinte, ó, quanto é aqui, ó, eu dei os valores, tenha calma, Maria, Daliane. Eu dei os valores aqui, ó. Velocidade é quanto? 4. Velocidade inicial é quanto? 0. A aceleração é quanto? 2. Então você vai substituir o valor aqui, ó, de velocidade, que é 4. Velocidade inicial é 0. E a aceleração, que é 2. E vai me encontrar o valor de delta S, entendeu? Substitua os valores. Quero ver quem consegue fazer. Próxima semana, a gente vai corrigir. Tranquilo? Então, olha lá, gente. Quem está mandando as atividades? Independente que esteja certo ou errado, Daliane falou aí. Você vai fazer a 2 e a 3. E a 4 você vai tentar. Estando certo ou errado, se você fez, vale a mesma pontuação. Tranquilo? A gente só quer ver quem é que está registrando. Nesse momento, quem é que está acompanhando. Vejo que em todas as aulas a gente trabalha 3 a 4 questões. 2, 3, 4 questões. 2, 3, 4 questões. E a gente vai começar lá no Google Classroom, colocando... Licença, professor. Certo? A gente vê a questão no quadro, mas lá no Google Classroom eu vou botar outras questões, outros tipos de questões. Diga lá, Samara. Não, é que eu estou escrevendo. Sim, ótimo. Mais alguém tem mais alguma Ô, pergunta? professor, eu tenho uma pergunta. Vai, diga lá. Não tem o sorvetão? Certo. O último negócio do sorvetão, como é que se fala? Sim, chamado de maneira formal, né? Formalmente, ela é chamada função horária. Não, eu tô falando, esse último negócio é AT sobre 2, não sei o quê. Sim, isso daqui é AT ao quadrado sobre 2. Sim, é assim que se fala, é? Literalmente. AT ao quadrado sobre 2. É o último termo, né? AT ao quadrado sobre 2. Entendeu, Daliana? Mais alguma pergunta, gente? Porque os outros é tipo assim, é velocidade inicial, não sei o quê. E ele é assim, é? Exato. Entendeu, Daliana? A diferença é que o sorvetinho é S0V. Veja que aqui tem S0V, mas acrescenta um termo a mais. AT ao quadrado sobre 2. Aí isso é a questão da própria função, entendeu? Ah, professor, mas é por quê? É dela mesma, entendeu? É a característica dela. Aí isso a gente vai ver depois em próximas aulas. Mas bacana, Daniela. Boa pergunta. Mais alguém, alguma pergunta, gente? 11 e 4. As questões da última aula que não foram resolvidas, você vai resolver na próxima? Pronto, exatamente. Observem que a gente já tinha postado 2 atividades. Não foi? Aquelas 2 atividades foi para o primeiro bimestre. Observe que o segundo bimestre já estamos na 3ª aula. O segundo bimestre começou com funções horárias. Então, hoje já temos 3 aulas. Ou seja, lá no Google Class vão ser 3 atividades. Entendeu? Então, as 2 atividades que a gente tinha deixado semana passada eram as 2 atividades para o primeiro bimestre. Entendeu? Aí agora eu vou deixar 3 atividades, que foi hoje das 2 semanas passadas, que são as atividades, as 3 primeiras atividades do segundo bimestre. Entendeu? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Do conteúdo, do assunto? Tranquilo, só isso, nenhuma dúvida. Ei, gente, parabéns a todos que estão participando. Parabéns a todos que estão fazendo as atividades. Por enquanto, nesse primeiro momento, o professor quer ver o que você está tomando nota. Diga lá, Luiz. Eu não estava fazendo as atividades porque eu estava sem a sala de aula atualizada. Aí eu vou resolver isso hoje. Aí a partir de segunda eu já respondo. Beleza, Luiz. Atualize. Parabéns. Isso daí que é a participação. Tá vendo, gente? Então, nesse primeiro momento, o professor ele quer ver quem é que está tomando nota, quem é que está acompanhando, quem está anotando, quem é que está prestando atenção. Tranquilo? Eu vou tentar mandar as primeiras 3 atividades, porque foi as únicas que eu consegui. E essas 2 do segundo bimestre. Exato. Aí vai fazendo aos poucos, entendeu? Vai fazendo aos poucos. Mas parabéns, você já tinha falado comigo lá, não foi? E eu já tinha respondido. Façam como Samara, gente. Deixem perguntas, comentários, tanto no Google Classroom
como lá na plataforma dos vídeos, né? Tranquilo? Vou parar a gravação aqui para a gente ficar mais à vontade. Qualquer dúvida, perguntarem, alguma coisa que quiserem perguntar, porque parece que o pessoal, quando está gravando,